Olá pessoal que curte paleontologia, meu nome é Lúcia Valentini. Nesse episódio eu vou falar um pouco sobre os moluscos no registro fóssil, dando um enfoque nos amonitas, aqueles animais com concha espiralada bastante populares, não só entre os colecionadores e paleontólogos, mas também entre o público geral devido à grande beleza dos seus fósseis. Mas então, bora começar? Moluscos são basicamente animais de corpo mole, geralmente protegidos por uma ou duas conchas. São os caracóis, as ostras, as lulas, além de outros representantes de grupos menores, como os quitons e os dentes de elefante. Todos esses animais possuem formas corporais bem variadas, refletindo também os seus variados hábitos de vida. Eles são encontrados nos mais diversos ambientes, aquáticos ou terrestres. São os invertebrados mais diversos depois dos insetos, somando pelo menos 50 mil espécies vivas, e isso sem contar as espécies fósseis. A concha é a parte mais bem preservada deles no registro fóssil. Ela é composta de uma camada de matéria orgânica e duas camadas de carbonato de cálcio. Durante o processo de fossilização, o que geralmente ocorre é a decomposição dessa camada orgânica, com a parte mineral se mantendo preservada. Dentro da paleontologia, os moluscos são importantes para determinar como eram os ambientes desde 500 milhões de anos até os tempos mais recentes. Seus fósseis possuem indicações de temperatura, profundidade e salinidade da água, tipo de sedimento, entre outros aspectos ambientais. Eram animais cefalópodes, o grupo dos polvos, lulas e sépias atuais. Porém, ao contrário desses tão conhecidos moluscos, amonitas possuíam uma concha externa, de certo modo comparável à do raro náutilo, o único cefalópode atual com concha externa. Na verdade, o nome amonita é um termo coloquial para os organismos da subclasse Amonoidea. Eram animais carnívoros, exclusivamente marinhos e encontrados a todas as profundidades do oceano. Uma característica que chama a atenção na concha dos amonitas são as divisões internas. Essas divisões são chamadas de septos, que dividem a concha em câmaras. As câmaras eram preenchidas de ar e assim usadas como mecanismo de flutuação. O corpo do animal só ocupava a última câmara, ligada internamente às demais pelo sifúnculo, um tubo que enchia e esvaziava as câmaras de líquido. Além disso, os septos também serviam para manter a estrutura da concha a grandes profundidades, impedindo ela de implodir sob a pressão da coluna d'água. Outro aspecto muito apreciado nos fósseis dos amonitas são os padrões intrincados que podem ser vistos na parede interna da concha. São as linhas de sutura, marcas onde os septos e a parede externa se encontram. Acredita-se que esses padrões dessem mais resistência às paredes da concha. Boa parte do grupo dos amonoides é dividido de acordo com a complexidade dessas linhas. As suturas mais complexas são mais comuns entre os amonitas do Mesozoico, entre o Jurássico e o Cretáceo. As câmaras da concha são preenchidas por sedimento após a morte do animal. Depois de alguns milhões de anos, esses sedimentos acumulados se transformam em rocha. Algumas conchas podem inclusive passar por processos de agatização ou piritização. Na agatização, o interior oco da concha se torna um ambiente próprio para a formação da ágata, uma gema brilhante, muitas vezes colorida e listrada, muito comuns de serem usadas em adereços. Já na piritização, o fóssil adquire um aspecto dourado, como se tivesse tomado um banho de ouro. Isso acontece porque a concha é recoberta por uma camada de bactérias, que transformam compostos de ferro e enxofre em pirita, o ouro de tolo. Fósseis piritizados passam importantes informações sobre o ambiente onde o animal foi originalmente enterrado, já que esse processo se restringe a condições muito específicas. É necessário um ambiente com pouco oxigênio, pouca matéria orgânica e alta concentração de ferro ativo. A beleza intrínseca das conchas dos amonitas os tornam fósseis muito apreciados desde os tempos antigos. Hoje em dia, eles são os invertebrados fósseis mais vendidos e procurados. Somado a isso, há o fato de serem parte de um grupo extinto, não havendo animais viventes para comparação. Por muitos séculos, os amonitas foram um mistério para a humanidade. Muitas culturas os encontraram e se perguntaram o que seriam essas espirais.
Essa dúvida cercou os amonitas de mitos e lendas ao redor do mundo, cada cultura dando uma explicação e um significado para eles. Na Inglaterra, era popular a crença de que as conchas eram serpentes enroladas. Há inclusive uma famosa lenda envolvendo a cristã Santa Hilda, que teria transformado todas as serpentes dos arredores de Whitby em pedras. Muitos amonitas tiveram cabeças de cobra entalhadas para reforçar essa lenda. E até hoje as cobras amonitas são o mascote da cidade. Para os gregos e os chineses, no entanto, os amonitas lembravam mais chifres de carneiro. Daí vem o nome Amonita, os cornos de Amon, em referência ao deus Júpiter Amon. Na Índia, eram chamados de Shaligramas e representavam o deus Vishnu. Já entre os nativos americanos, eram conhecidos como pedras-búfalo, Kinzikin, e eram usados em cerimônias espirituais relacionadas à caça desse animal. Amonitas eram considerados sinais de boa sorte, mas para alguns eles eram bons para tratar picadas de cobra, cegueira, infertilidade e outros males. Antes de chegar à conclusão de que os donos das conchas espiraladas eram moluscos, houve a especulação sobre a relação entre foraminíferos e amonitas. Seriam os amonitas foraminíferos gigantes? Ou então foraminíferos seriam os amonitas microscópicos? Não é de se estranhar que esse tipo de questão fosse levantada com o surgimento do microscópio. Esse equipamento permitiu a visualização desses organismos que muitas vezes possuem conchas bem parecidas às dos amonoides, porém em uma escala bem menor. Apenas no início do século XIX foi resolvido o problema e os dois grupos foram separados. Hoje em dia, os náutilos são muito utilizados no estudo dos agora extintos amonitas. Eles não fazem parte do grupo dos amonoides, porém, são os animais com maior semelhança atualmente. As suas conchas também possuem todo o sistema de septos e sifúnculo, porém com as paredes mais grossas e septos mais simples. Neles está presente uma estrutura chamada opérculo, que cobre parte do corpo do animal como um chapéu, uma estrutura inexistente nos amonitos. Além disso, a estrutura externa é lisa e sem ornamentações. Em contraste aos amonitas, que ocupavam as mais variadas regiões dos oceanos do mundo, os náutilos atualmente só ocorrem a mais de 100 metros de profundidade em mares tropicais do Indo-Pacífico. Não se sabe muito bem qual foi a causa da extinção dos amonitas. Porém, no final do Cretáceo já existiam poucas espécies e com distribuição restrita. Algumas hipóteses apontam a acidificação dos oceanos, seguidas de um rápido resfriamento, ou então de escassez de alimento nos mares. E aí, gostou do conteúdo? Você já sabia que os donos dessas belas conchas eram moluscos cefalópodes? Conta pra gente nos comentários e não esquece do like.